Nós vamos dar continuidade à série de mensagens Escolhas de Cura. E esta é a quarta mensagem. E a mensagem de hoje está direcionada para a cura da alma e a prática do amor ao próximo. Por isso eu acredito no que nós acabamos de cantar. O que falta para nós é exatamente esse compromisso. Esse compromisso. E hoje o tema desta noite é a escolha do comprometimento. Você pode ler isso, por gentileza? Diga isso. A escolha. Mateus capítulo 5, versículo 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 5 também. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Podemos ler juntos, igreja linda? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Presta atenção nessa afirmação. No que diz respeito ao compromisso, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa muito bem feita, ou não faz. Eu vou repetir. No que diz respeito ao compromisso, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Daí nós entendemos a afirmação do nosso Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso significa fazer as coisas bem feitas. E por que isso significa fazer as coisas bem feitas? Porque isso significa fazer as coisas à maneira de Deus. Não da minha maneira, não a sua maneira, mas a maneira de Deus. Preste atenção. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer que é Deus quem efetua em nós, tanto o querer e também o realizar. Se é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, por que ainda não alcançamos a nossa cidade, uma vez que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos? Porque ainda o meu vizinho não se dobrou diante de Jesus, se a vontade de Deus é que ele seja salvo? Porque ainda os meus amigos não reconheceram Jesus como Senhor da sua vida, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos? E se é Ele mesmo que efetua em mim e em você esta vontade que é boa, agradável e perfeita. Sabe por quê? Porque nos falta comprometimento. Meus irmãos, nessa noite Deus quer curar a mim e você, da nossa alma. Deus quer curar a nossa falta de compromisso com o seu reino e com a sua igreja. O Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas existe uma guerra dentro de nós, existe uma batalha muito grande. Nós então muitas vezes somos impedidos de fazer a vontade de Deus, não porque Ele não quer, mas porque priorizamos a nossa própria vontade. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Isso fala muito do seu compromisso com Deus. A palavra do Senhor diz que Maria escolheu a melhor parte, ela estava diante do Senhor. Jesus afirmou: esta jamais será tirada. Tenha sempre esse compromisso com Deus, tenha sempre essa atitude. Mas nós podemos sempre ir além, sempre fazer algo mais, no que diz respeito ao amor ao próximo. E Deus quer curar a minha vida e a sua vida. Semana passada, o nosso querido pastor, ele nos falou uma palavra sobre o poder do testemunho, e usando a vida de Daniel e seus amigos. Sabe, queridos, nós vemos também na vida desses homens que eles tinham um compromisso incondicional com Deus. Incondicional. Em certo momento, quando foi um decreto baixado, eles tinham se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, e eles não o fizeram por causa do seu compromisso com Deus. E eles foram diante do rei, e o rei disse: olha, eu vou te dar a segunda chance. É assim que tocar as trombetas,
e soar o sino, vocês vão se dobrar e dizer: ora, rei, nós não precisamos de segunda chance, porque nós temos um compromisso. Se Deus quiser nos livrar, vai livrar. Se não quiser, também não tem problema. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Sabe, queridos, nessa noite eu quero te perguntar: até que ponto você tem um compromisso? Até que ponto vai o seu compromisso com Jesus? Até que as coisas estejam tudo bem? Até que você tenha tantos recursos? Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero te perguntar: como está a sua vida? Pergunte para a pessoa que está: como está a sua vida? Entenda uma coisa: a sua doença, o seu problema ou dificuldade podem estar ligados diretamente à sua falta de comprometimento. Como assim, pastor? Ageu capítulo 1, versículo 5 diz: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos ou escolhas os levaram. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino. Eu fico feliz que você escolheu estar aqui nessa noite, glórias a Deus por isso. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantos aqui têm uma casa para morar? Casa própria? Glória a Deus pela sua vida. Grande parte do auditório. Quantos aqui dentro da sua casa você tem uma geladeira, e dentro dessa geladeira você tem comida? Você tem alimento? Olha aí. Algumas mãos não levantaram, então se estiver faltando alguma coisa, você procura o pastor Dino, nós vamos ajudar você. Amém? Estou falando sério. Quantos aqui tem um armário na sua casa, lá no seu quarto, e dentro do seu armário tem algumas roupas? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Você vai entender por que eu estou fazendo essas perguntas. Fique sabendo que você que se identificou, levantou a sua mão, você é mais rico que 75% da população mundial. Você tem uma casa, dentro da sua casa você tem pelo menos uma geladeira, tem comida, você tem um armário, você tem roupa, você é mais rico que 75% da população mundial. Quantos aqui tem algum dinheiro no banco, ou mesmo um pouquinho de dinheiro na carteira aí? Fica tranquilo, não vou pedir emprestado não. Pode levantar sua mão? Muito bem. Preste atenção nesse dado. Você está entre os 8% mais ricos do mundo. Ou seja, 92% da população do mundo vivem com menos do que você tem. Você está entre os 8% da população mundial. Talvez você não tinha ideia disso, mas hoje Deus está nos abrindo os olhos. Se você nunca experimentou o perigo de uma batalha, a solidão de um cativeiro, a agonia da tortura ou a dor da fome, então você está à frente de 500 milhões de pessoas ao redor deste mundo. Você está entendendo a sua posição? Se você frequenta uma igreja linda como esta, sem medo de ser importunado, preso, torturado ou morto, então você é mais abençoado que 3 bilhões de pessoas no mundo. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Você está entendendo a posição que você está? Você está entendendo? Ouça, esta é uma estatística a nível mundial. E saber disso não deve criar em mim e em você nenhum tipo de sentimento de culpa, mas sim de gratidão a Deus por Ele ter nos permitido viver nessa situação. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é preciso se sentir incomodado e perguntar para você mesmo: o que Deus espera de mim com tanto privilégio? O que Deus quer de mim por ter me dado tantos benefícios? Como o pastor Dino já leu aqui nessa noite. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Ouça, irmãos, a culpa deve ser a de ignorarmos os homens, mulheres e crianças deste mundo que não têm o que nós temos. Gastar a maior parte do nosso tempo com dinheiro e recursos apenas conosco mesmo e com a nossa própria família. Esta sim é uma culpa legítima. Gastar de maneira egoísta,
só comigo mesmo e com a minha família, só com aquilo que eu quero, e não com aquilo que Deus deseja, não com aquilo que é a vontade de Deus. A única solução para remover essa culpa é a rendição ao comprometimento com Deus e com o seu reino. E Deus quer fazer isso nesta noite, na sua vida e na minha vida. E o que é rendição? Rendição significa se humilhar. Rendição significa ser manso, ceder, desistir, admitir, baixar a guarda, submeter-se, recuar-se, entregar-se. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você se entregue hoje. Se renda hoje. Eu sou testemunha da sua rendição. Pare de lutar para se autodefender, autossatisfazer. Decida hoje mesmo a comprometer-se com Deus e com o seu reino. Sabe, queridos, eu vou falar algo muito sério aqui. O fato de você estar sentado aqui ouvindo esta palavra, embora isso seja muito importante, não fala muito do seu comprometimento. Sabe por quê? O nosso compromisso não só é aqui. Ele sim está conosco aqui, mas é quando nós saímos dali, na nossa cidade, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Lá nós vamos manifestar de fato, de verdade, o compromisso que nós temos com Deus. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Adorar aqui dentro é muito fácil. Glorificar, levantar as mãos aqui é muito fácil. Lá é o grande desafio. Por isso Jesus disse que nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo. Escolha se comprometer. Por isso, escolha a sua cura. Você está entendendo essa mensagem? Quantos precisam de cura aqui nessa noite? Alguns já entenderam, outros vão entender, porque Deus vai continuar falando ao nosso coração. Escolha ser curado. Quando você escolhe se comprometer com Deus, basicamente você está decidindo duas questões fundamentais de fé em sua vida. Diga duas questões. Primeira, a confiança em quem você crê. A confiança em quem você crê. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Abre a sua Bíblia, eu acompanho na projeção. Pois o Senhor nosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas essa mesma palavra diz que Deus faz diferença na vida daqueles que têm um compromisso com eles. Na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Marcos capítulo 11, verso 22 vai dizer: tende fé em Deus. Em segundo lugar, a confiança a quem você pertence. Nós acabamos de cantar que nós confiamos em Deus. Mas, queridos, nós confiamos somente quando as coisas estão tudo bem. Até que ponto nós confiamos no Senhor? Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você tem alegria de ser um membro da família de Deus? Membro do corpo de Cristo? Porque isso tem implicações sérias na nossa vida. Só existe vida no corpo. Não existe vida fora do corpo. Só existe vida no corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. E um membro, portanto, só tem vida se ele estiver conectado a este corpo. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja, portanto, é o seu corpo. E preste atenção, é este corpo que Jesus vai arrebatar. É essa igreja que o Senhor vai buscar. Por isso, garanta que você está sempre conectado no corpo de Cristo. Se uma pessoa, por algum motivo, cortar o seu dedinho, mesmo que seja o dedo mindinho, e esse dedo não for imediatamente conectado ao seu corpo, à sua mão, o que acontece? Primeiro, uma dor muito grande. Espero que você não faça isso, nem tenha acontecido isso com você. Mas a primeira coisa é uma dor terrível. A segunda coisa é que se esse dedinho ficar separado do corpo, ele vai necrosar, vai apodrecer, vai cheirar mal e não vai servir para nada. O dedinho só tem uma função, ele ajuda bastante, você está percebendo aqui, quando ele está conectado ao corpo. Muitas pessoas caem no engano, uma mentira do inferno, dizendo: olha,
Eu cultuo a Deus aqui em casa mesmo. E preste atenção você que está assistindo pela internet. Aqui é o seu lugar. Se por algum motivo você não está aqui e esse motivo não é justificável, entenda. Arrependa-se. Você deveria estar aqui. Esta palavra é para você. Só existe vida no corpo. Só existe vida na igreja. Eu e você precisamos estar conectados à videira. Sabe, queridos, hoje nós precisamos assumir esse compromisso de ser igreja, de ser corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Eu quero ler esse texto com você. Por que é tão importante termos o compromisso com a igreja? Olha o que Jesus diz na sua palavra. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Portanto, se você não tem um compromisso com a igreja de Jesus, você então não faz parte deste corpo. Então, nosso compromisso hoje é estar comprometido com a igreja. Que igreja? A igreja que Jesus deu a sua vida por ela. A igreja que Jesus vai vir buscar. Diga para você mesmo, conscientemente. Vamos lá, gente, todo mundo, conscientemente e livremente, eu escolho me comprometer. Eu escolho estar conectado com responsabilidade no corpo de Cristo. O que você escolhe se comprometer conscientemente? Diga toda a minha vontade. Nós já lemos o texto aqui e citamos. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 14, verso 33. Olha que texto lindo. Leia, por gentileza, junto comigo. Vamos lá? Da mesma forma, renunciar a algumas coisas. Renunciar 2 horas. Mais 2 na quarta-feira. Algumas outras na semana. Renunciar tudo quanto tem, tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Sabe, queridos, esse é o caminho de Deus. O Senhor Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. É um caminho de renúncia. Sabe, nós estamos aqui porque o nosso Senhor renunciou à sua glória. Ele desceu do céu. E na cruz do Calvário, Ele deu a vida por mim e por você. E ainda assim, quando orava com agonia, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Seja feito a tua vontade. E quando ele entendeu que a vontade do Pai era a cruz, ele se levantou e foi para lá. Esse é o nosso compromisso. O mesmo compromisso que o nosso Senhor teve e tem até hoje. O que nós devemos nos comprometer? Todo o controle e cuidado de Deus a Cristo. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, eu quero ler junto com você. Volta mais um, por gentileza. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos aprender com o Senhor. Precisamos aprender o que é ter um compromisso com o Pai, um compromisso com o reino de Deus. Diga para você mesmo, para viver a minha cura plena, eu escolho um compromisso. Escolho hoje, conscientemente, entregar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. João capítulo 10, verso 10, a parte B, diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Salmo 46, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer, parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Para de lutar com você mesmo, para de lutar para fazer a sua própria vontade, se renda, entregue-se a Deus, se comprometa com a sua igreja, se comprometa com o seu reino. Até quando você e eu vamos ficar lutando com Deus?
Meus queridos, nessa noite nós precisamos nos render e viver um compromisso, como nunca antes, com o nosso Senhor e Salvador. Escolher comprometer-se com Deus implica em algumas coisas, e a primeira delas é abrir mão do orgulho pessoal. Levante a sua mão e diga: eu decido abrir mão do orgulho pessoal. Em Lucas 9:24, o Senhor Jesus disse assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. É uma decisão da vontade. Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas se você perder a sua vida, por amor do Senhor, você vai ganhar. Sabe que eles é esse nível de compromisso que Deus quer comigo e com você. Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 37 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para seguir Jesus sem uma cruz. Não dá para seguir Jesus sem um compromisso. Cruz é compromisso. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar de cura. Cruz é lugar de milagre. Cruz é lugar de amor. Cruz é lugar de você pensar no seu próximo. Cruz é lugar de você negar a si mesmo. Quantos estão dispostos a seguir Jesus? Então entenda que é necessário um compromisso com a cruz. Não existe cristianismo verdadeiro sem uma cruz. Não existe. De fato, só estamos aqui por causa da cruz de Cristo, por causa do amor de Jesus. Tomar a cruz é uma atitude de obediência radical. Diga: obediência radical a Deus, em que você, por vontade própria, aceita qualquer consequência pelo bem de Jesus e da sua igreja. Você está disposto? Isso é compromisso. Qualquer consequência por amor de Jesus e da sua igreja. Eu quero citar alguns exemplos aqui interessantes. Um deles, Agostinho. Quantos já ouviram falar de Agostinho? Conhecido como Santo Agostinho. Sabe, a vida dele é parecida com a nossa. Eu falo por mim. Eu acredito que você também tem uma história bastante parecida. Porque embora a mãe de Agostinho orou por ele desde o seu nascimento, aos 40 anos, Agostinho foi entregar a sua vida num culto de domingo como esse. E como sempre foi algo maravilhoso, um dia inesquecível. Mas a vida dele nem sempre foi assim. Agostinho vivia uma vida promíscua. Vivia uma vida nos bares da vida, nos locais de prostituição. Assim era a vida de Agostinho. Mas depois daquele domingo, um dia em que ele teve um encontro real, pessoal e prático com Jesus, um dia que o Senhor se revelou a ele e ele entendeu o amor de Deus na sua vida. A partir dali, a sua vida jamais foi a mesma. E um certo dia, na companhia de seu melhor amigo, quando ele passava por uma das ruas da sua cidade, e coincidentemente, uma das ruas onde tinha as boates que ele costumava frequentar na velha vida. Naquele lugar tinha uma prostituta, que por sinal, anteriormente era a sua predileta. Então Agostinho passou, ele continuou andando seriamente, comprometido com Deus e com o seu reino. E aquela mulher começou a gritar atrás de Agostinho: Agostinho, 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 Agostinho. E isso por muito tempo. O seu amigo então, inconformado, deu um toque nele e disse: Agostinho, você não está ouvindo que ela está te chamando? Você não está escutando que ela está te chamando? Ele disse a ele: não, ela não está me chamando. Ela está chamando o velho Agostinho. Esse morreu. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse compromisso com Jesus, esse compromisso com a santidade. Não podemos ceder à tentação nem ao tentador, de maneira nenhuma, porque aquele que prometeu está conosco e está todo dia. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E as pessoas vão perceber Jesus na sua vida, vão perceber o compromisso que você tem com Ele. E assim nós vamos alcançar rapidamente a nossa idade para Jesus.
Um outro exemplo, tinha um chinês que estava certa feita viajando de trem, e estava num daqueles vagões, e segurando porque estava lotado, alguns outros pessoas estavam ali jogando cartas. E como faltava uma pessoa para compor o grupo, disseram para ele, olha, vem jogar com a gente. E ele seriamente disse, olha, eu não posso. Ah, por que você não pode? Porque eu não tenho mãos. Como não? Estou vendo as suas mãos aí. Não, essas mãos não são minhas, são de Jesus. Suas mãos são de Jesus? E como você tem utilizado as suas mãos, jovem? Como você tem utilizado as suas mãos, homem, mulher? A sua vida é consagrada a Deus. Você tem um compromisso com a santidade. Então a sua vida, e não somente as suas mãos, mas todo o seu corpo, deve estar comprometido com Jesus e com os princípios do reino de Deus. Uma vida santa. Sabe, querido, o seu pior inimigo não é o diabo, o mundo ou qualquer outra pessoa. O seu pior inimigo é você mesmo e a sua falta de compromisso com Deus e com o seu reino. Este é o nosso pior inimigo. Essa é a nossa maior luta. O inimigo muitas vezes lança pensamentos na primeira pessoa do singular e ele diz, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho jeito, a minha vida é um desastre. Mas esta é uma seta, a palavra do Senhor chama de seta, dardo inflamado do maligno. Mas sabe, queridos, Deus te dá discernimento para você rejeitar toda seta e todo dardo inflamado do maligno. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Na cruz do Calvário o Senhor entregou a vida por você, por isso a sua vida é um sucesso garantido. Amém? Você crê nisso, amém? Nessa noite, nós precisamos abrir mão do orgulho. E o que significa isso? Abrir mão do orgulho é concordar com Deus que o caminho dele é o melhor em qualquer situação. É escolher a obediência a Ele acima de qualquer circunstância, autoridade, sem levar em conta o que você pensa sobre o assunto. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos. Você está achando que não tem jeito, que não adianta mais? Deus está dizendo, olha, isso é só o começo. Você ainda não viu o que eu posso fazer através de uma vida rendida aos meus pés. Mas é necessário um compromisso. Tomar a cruz significa morrer, e esse morrer para a própria vontade, para o seu egocentrismo, não acontece facilmente dentro de nós. É uma luta diária, dia a dia. Todo dia, queridos, você precisa se levantar e dizer, Deus, eis-me aqui. Se é uma luta, você não vai ter vontade de fazer isso, mas você precisa vencer a sua carne, crucificar a sua alma e se levantar em nome do Senhor para realizar a vontade dEle. Isso é seu compromisso. Isso é compromisso. Todos os dias, por meio de circunstâncias que cruzam o nosso caminho, Deus nos concede oportunidades para tomarmos a nossa cruz e morrermos para nós mesmos. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Você precisa aceitar, diga aceitar. Segundo lugar, passa mais um, por favor. Aceitar a perspectiva do agir de Deus em sua vida. Salmo 34, verso 8, eu quero ler com você esse texto, diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Você já provou Deus hoje? Já provou Deus na sua vida? Você já viu que Ele é bom? Você já viu que Ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. O texto diz, provem e vejam que o Senhor é bom. A maneira de Deus fazer as coisas pode não ser claramente entendida num primeiro momento, mas confiar nele sempre revelará que Ele fez, está fazendo e o que fará é infinitamente melhor. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você deseja, mas decida confiar em Deus e você vai perceber que o que Ele fez, o que Ele está fazendo e está por fazer é infinitamente melhor. Vale a pena confiar no Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos. Terceiro lugar, vamos ler juntos, encarar. Vamos juntos, vamos lá? Encarar. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas.
Jeremias 17, verso 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? O rei Davi disse certa feita: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso encarar o mal da minha própria carne. Sabe, queridos, você e eu precisamos, muitas vezes, logo pela manhã, chegar diante daquele espelho e dizer para aquela pessoa que está diante de você: olha, você precisa mudar. Você precisa se comprometer mais com Jesus, com o seu reino, com a sua igreja. Essa é a primeira pessoa que nós devemos confrontar, nós mesmos. Precisamos enfrentar a nossa própria carne. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque a nossa carne nunca melhora. Você pode dizer isso para a pessoa linda que está ao seu lado, por mais linda que ela seja, diga: olha, você é lindão, você é lindona, mas a sua carne nunca melhora. A verdade é que todos nós, todos os dias, estamos a um passo da queda. Um passo da queda. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Seu espírito foi salvo, você entregou sua vida a Jesus, amém? Mas a sua alma precisa ir à cruz todo dia. E você precisa fazer morrer a sua velha natureza, a sua carne. Isso é tomar a cruz diariamente. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Estamos um passo da queda todos os dias. Sabe, queridos, é como se nós estivéssemos nessa linha aqui. A um passo, diariamente. Mais um pouquinho e você cai. Por isso não aponte o dedo para quem está caído. Você pode ser a próxima pessoa. Estenda a mão, faça como Jesus. Quando Pedro afundou, imediatamente ele estendeu a mão. Faça como um bom samaritano. Estenda a mão, ajude. Não importa o que aconteceu na vida daquela pessoa, o que importa é a pessoa que Deus vai usar para levantar aquele homem, aquela mulher, para que ele seja uma pessoa poderosamente usada nas mãos do Senhor. Paulo perseguia a igreja, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E Deus usou a vida de muitas pessoas para que aquele homem fosse discipulado, fosse treinado e pudesse conhecer o amor de Deus. Nós nos escandalizamos com os políticos, com os desonestos, com os exploradores, mas sabemos que pecado não tem tamanho. Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe, para Deus não existe isso. Não existe isso. O coração quebrantado é o que atrai a Deus. E o espírito altivo é o orgulho. A decisão é nossa, é minha, é sua. O que você vai colocar diante de Deus? É um coração quebrantado? É um espírito altivo? A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quebrantamento é uma raridade em nossos dias. Aquele quebrantamento que reconhece quem nós somos. Sabe, queridos, nós precisamos estar nos quebrantados diante do Senhor. Precisamos estar posicionados como o nosso Senhor. Precisamos chorar pelo pecado daqueles que estão ao nosso redor. Faz quanto tempo que você não chora pela salvação dos seus amigos? Faz quanto tempo que você não faz uma vigília de oração em favor daqueles que ainda não se entregaram a Jesus? Que tipo de compromisso você tem com Deus e com o seu reino? Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? E aqui, diante da nossa campanha, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? O nosso pastor constantemente está nos encorajando a estar no centro da vontade de Deus, a buscar as almas perdidas para o Senhor. E eu te pergunto nesse domingo, onde está o teu irmão? Se você tem uma resposta, sabe o que significa isso? Compromisso, comprometimento. Se não, você pode se comprometer hoje, ainda hoje com o Senhor. Terceiro lugar, tomar posição de guerreiro de oração. O nosso Senhor passava as noites orando. Salmo 144, verso 1 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus pés para a batalha. O Senhor quer nos treinar. O Senhor quer nos capacitar. Ele quer nos levantar para essa batalha. Mas, queridos, essa luta não é contra sangue e carne.
é contra principados e potestades. E é na oração que nós vamos vencer esta grande batalha. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. A tua vitória vem do Senhor, amém? Você tem que se preparar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se comprometer, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Jesus disse em Mateus 26, verso 41, vigiai e orai. Tão importante como orar é também a vigilância. E nós precisamos vigiar. Chega uma hora em que temos que nos posicionar e descer do muro. Diga para a pessoa que está, você tem que se posicionar e descer do muro. Jesus nunca esteve no muro, muito menos usou um muro para se proteger. Alguém já disse, o Taigo ilustrou isso aqui no culto das 17 horas, que o muro já é do inimigo. Se você está em cima do muro, então você tem que tomar uma decisão hoje. Ah não, eu vou deixar para o final do ano. Esse negócio de célula, discipulado não é comigo não. Eu gosto até de participar, mas esse negócio de ficar, sabe, extremamente bitolado, você sabe o que significa bitolado para algumas pessoas e de acordo com o que a palavra de Deus diz? Comprometido. Porque alguém bitolado deu a vida por mim e por você. Não existe salvação em nenhum outro. Nome dado entre os homens. Jesus Cristo de Nazaré. Não cai nessa não, querido, isso é mentira do inferno. Ou você está do lado de Jesus. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Com quem você vai ficar? Jesus diz, em João capítulo 8, verso 47. Vamos ler esse texto? Eu quero ler com você. João 8, 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem? Não existe meio termo. Compromisso significa você entrar de cabeça. Ser totalmente bitolado. Totalmente responsável por aquilo que Jesus começou. E esta é a nossa oportunidade. Quarto lugar, compromisso de serviço com a igreja local. Não tem como dizer que amamos a Deus e amamos as pessoas sem servir a igreja local. E eu quero agradecer aqui e louvar a Deus pela vida de cada líder de célula, de cada hospedeiro, de cada um dos líderes do ministério com famílias, de cada um daqueles que estão comprometidos até o pescoço com Jesus e com a sua igreja. Glórias a Deus pela sua vida. Que bom que você está com a sua agenda lotada, glória a Deus, a palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim, o quê? Trabalhando na lavoura, trabalhando na vinha, servindo a Jesus e ao seu reino. Ele mesmo declarou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso é lindo, queridos. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8 diz, por onde forem, preguem esta mensagem, diga uma mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios. Vocês recebem de graça, deem também de graça. Mateus 28, 19 a 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Não é portanto fiquem. Portanto pense bem. Portanto, vai orar ver se é isso mesmo? Não. Ele já disse, portanto, vão. Pergunta para o seu irmão, por que você não foi ainda? Sabe qual é a resposta? Porque falta compromisso. Mas hoje, os céus estão abertos sobre este lugar. E o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está falando ao seu coração. Ouça isso, irmãos. O comprometimento começa onde você está. Se você não tem um compromisso com Deus e com o seu reino, com a igreja local, com a sua célula, com as pessoas que ali estão, com o seu vizinho, com seus amigos, com as pessoas que Deus quer alcançar, aonde você está, não vai acontecer em outro lugar, porque o compromisso começa onde você está. Não espere Deus mudar você de lugar, não fique pensando, essa mentira diabólica, se eu estivesse lá naquela nação tão rica, se eu estivesse nos Estados Unidos,
Na Austrália, se eu tivesse naquele país que sempre foi meus sonhos, aí sim as coisas... Não, queridos. As coisas começam onde você está. Começa dentro de você. Dentro de você. Entenda isso. Não se engane. O problema não é o lugar onde você está. O problema não é a igreja que você é membro. O problema não é a célula que você é membro. Mas o seu compromisso com as pessoas que Deus colocou ali. O problema é o compromisso. Não são as pessoas, não é o lugar. O problema é o compromisso que você e eu precisamos ter. Quinto lugar, exercer o dom da presença. Você pode ler isso? Exercer. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E desde amanhã, é notória a presença do Senhor nesse lugar. Eu sei que você tem sensibilidade e certamente percebeu que Deus está aqui. E Ele está falando com você. Sabe por quê, queridos? Deus está preparando a igreja. Ele diz que eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz que está conosco todos os dias, não alguns dias, não somente no domingo, na quarta-feira, terça-feira, sexta ou qualquer outro dia. Ele está conosco todos os dias. Veja como é importante o nosso compromisso com Ele. Se Ele prometeu estar comigo todo dia, então eu tenho essa responsabilidade e esse compromisso de permitir ser usado por Ele todos os dias. Todos os dias. Não somente quando você está liderando uma célula, quando você está proferindo uma mensagem, quando você está fazendo algo. Todos os momentos, Deus quer e vai usar a sua vida. Você só precisa permitir isso. Ofereça a si mesmo. Esta é a melhor dádiva que o seu próximo possa querer de você. Jesus se ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário. Até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente. Romanos capítulo 12, verso 15 diz: alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. É muito bom ir no aniversário, na festa de casamento. É muito bom ir nas confraternizações. Mas nós também precisamos chorar com os que choram. Precisamos sentir as dores daqueles que estão ao nosso lado. Precisamos estender as mãos para aqueles que precisam de amor e cuidado. Estar perto, ao lado, faz muita diferença. Pode curar. Pode curar você mesmo e curar as outras pessoas. Não existe gratidão maior, satisfação maior do que você poder falar do amor de Jesus para alguém, você poder dar um conselho de Jesus para alguém, e você perceber que Deus restaurou a vida daquela pessoa. Quando você volta para a sua casa, você percebe que aquilo foi algo mais maravilhoso que você fez na sua vida, foi a oportunidade mais bem aproveitada da sua vida, sim ou não? Isso é gratificante. Ser usado por Deus é o que de mais importante pode acontecer na vida de uma pessoa. Fazer o compromisso de empatia com a dor do outro. Próximo slide, pode passar. Vamos ler juntos. Vamos lá, queridos. Fazer. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Nós precisamos, como igreja, ter o compromisso de se identificar com a dor do próximo. Precisamos falar menos e agir mais. Diga isso para fale menos e haja mais. 1 João capítulo 3, verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade. É muito comum, isso é muito bom. Eu te amo. Olha, sou apaixonado por você e pela sua família. Mas esse amor e essa paixão se resumem em palavras. O que você tem feito pelas pessoas? Como você tem expressado esse amor? Domingo passado, nosso pastor nos disse que as nossas ações, elas falam tão alto, que muitas vezes as pessoas não entendem as nossas palavras. E sabe, queridos, não adianta dizer eu te amo, se você não estiver disposto a dar vida por aquela pessoa.
Eu quero ler um texto com você, 1 João 3,16. Diz assim: e nisto conhecemos o amor. Você sabe que o amor ele pode ser conhecido? Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se eu tenho que dar vida, que dirá os recursos, que dirá o meu tempo, que dirá aquilo que Deus colocou em minhas mãos. É preciso ir e ver o que está acontecendo, chorar com os que choram. Deus escolheu a igreja, a sua igreja. Levante a sua mão e diga: Deus me escolheu. Eu sou a igreja de Jesus, o corpo de Cristo nessa terra. Deus não nos propôs outra coisa, outro alguém ou outra alternativa, não. Deus separou a igreja. Portanto, a célula, o discipulado a um, ganhar a cidade e as nações para Cristo, é a nossa missão. É a nossa missão de vida, não tem outra. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E nós vamos ver esse vídeo, depois nós vamos para a nossa conclusão. Mas preste muita atenção. Sometimes I get overwhelmed walking through the market. How many of these people have hope? How many are lost? How many are suffering? How many have AIDS? I've read the statistics. Many people I see right now in this crowd have AIDS. But what are statistics? We all have lost a brother, a parent, cousin, or a friend. We are all affected. My name is Straton Gataha. It means I come with gifts. But sometimes I don't feel like I have much to bring. When Jesus met a blind man in the street, he was not concerned with how the man became blind. Jesus loved sick people even when everyone else ran away. AIDS. He has AIDS. I don't know why. Did the doctor give him a bad blood? Did he make a sinful choice? Or does it matter? Maybe it shouldn't matter. He is sick. Would I look at him differently if he had cancer? And his daughter, soon she will be an orphan and her life will be poverty. She has no choice in this matter. What am I to do? What am I to do? I am a pastor. I'm their pastor. They go to my church. They live in my community. I can't do much. I'm not a doctor. I do not have the cure. But here I am. I used to tell my congregation to help people who are sick. I thought that was my only job, to preach about compassion. But what if true compassion is to put your legs in someone else's shoes, to walk where they walk? I did not have this kind of compassion before. I started to talk about AIDS at church. I started visiting people in their home. I just show up, and I cannot do this alone. This is Deborah. Deborah is a volunteer from our church. God touched her heart. There are many from our church like Deborah. The body of Christ, the hands and feet of Jesus.
This man lost his wife several years ago. She died of AIDS. Then he got sick too. Now, he's at home and cannot work. He's dying, but his children do not know it. What will happen to the children? The children, they are HIV positive. They don't know it yet. What do I say to them? But I can be here, touch them, pray. Then it happens. Their face will change. You see some joy in their eyes. It is good. The hope comes again. I did nothing tangible to help them. I was just there. The church began to show this kind of compassion. Those who are infected are afraid, so we held their hands. Those who are infected feel alone, so we visited them. Those who are infected are confused, so we counseled them. Those who are infected feel rejected, so we accepted them. We loved people who were hurting. A few years ago, I did nothing. People in my own community were dying. They were dying every day. They died alone. They died afraid. They died rejected by the church. A few years ago, I thought preaching was enough. That was my compassion. But if we don't do something, who will? If we don't show God's love, who will? If we don't show up, who will? Aplauda, se é para ele, você pode fazer melhor. Porque pessoas que têm tão pouco fazem tanto por outras pessoas. Sabe, nós começamos essa reflexão e essa ministração dizendo que Deus nos privilegiou. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu recursos, Deus nos deu graça, Deus nos deu oportunidades. Sabe por quê, queridos? Para que os filhos de Deus se manifestem. A criação aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus quer usar a sua vida de maneira poderosa. Você é a igreja de Jesus. O pastor Bill Hybels diz o seguinte, que a igreja local é a esperança do mundo. Paulo, o grande apóstolo, diz, já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, eu te pergunto. Cristo vive em você? Responda para você. Que Cristo é esse que não faz nada por ninguém? Que Cristo é esse que não se compadece da dor do seu próximo? Não dá para entender. Porque se Jesus vive em mim, então algo tem que mudar com os meus vizinhos. Algo tem que mudar nessa sociedade. Essa cidade não pode continuar como está. O nosso Brasil tem que ser transformado. Porque a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas o problema não é Jesus que habita em mim. A questão é o compromisso que eu tenho com esse Jesus que habita em mim. Mas sabe, queridos, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E se nessa noite você quer assumir esse compromisso com Jesus, fique em pé onde você está.